Oi, pessoal, eu me chamo Daniel Colenda. Hoje eu quero contar a história de 3 sonhos. 2 foram sonhos literais tidos durante a noite, ambos tidos por Reinhard Bonnke e em momentos diferentes da vida. O primeiro quando ele era muito jovem no começo do ministério e o outro quase no final da vida ministerial dele. O primeiro sonho é bem conhecido, o outro não, mas eu acredito que os 2 são proféticos. Esses 2 sonhos são como 2 suportes de ouro que envolvem a vida e o legado de um dos maiores generais de Deus. Mais à frente, e esse é o objetivo desse vídeo, nos levam a um terceiro sonho que eu vou compartilhar em breve, o meu sonho. O ano era 1972. Reinhard Bonnke era um missionário de 32 anos no Lesoto, uma pequena nação montanhosa cercada pela África do Sul. O ministério de Reinhard foi difícil até esse momento. Não tinha dado muitos frutos. Ele contou que uma vez viajou o dia inteiro para chegar a um povoado e quando chegou, só 5 pessoas foram ao culto e ninguém aceitou Jesus. O coração dele ficou pesado. Ele sabia que tinham coisas maiores por vir. Ele clamava: Senhor, não pode ser só isso. Esse não pode ser o impacto de um evangelho glorioso. Foi uma época muito difícil na vida e no ministério dele. Mas então, uma noite, ele teve um sonho que mudou tudo. Ele viu um mapa gigantesco do continente africano. E enquanto observava, esse mapa foi lavado no santo sangue de Jesus, do sul ao norte e do oeste ao leste. Então ele ouviu uma voz poderosa dizendo: da cidade do Cabo ao Cairo, toda a África será salva. E ele acordou e estava tremendo. Que sonho maravilhoso! Mas depois, quando o cérebro alemão e lógico dele voltou a funcionar, ele pensou: meu ministério não tem impacto nessa pequena nação. Agora eu ouvi que toda a África será salva? Tem algo errado. Eu devo estar imaginando coisas. Mas ele teve o mesmo sonho na noite seguinte. E na próxima, e depois na 4ª noite, ele disse para a esposa: Anne, eu acho que Deus está tentando me dizer alguma coisa. Como resposta àquele sonho, nasceu o Cristo para todas as nações. Reinhard Bonnke, junto com sua esposa Anne e seus filhos pequenos, embarcaram em uma aventura que levaria milhões de pessoas a se renderem a Cristo e multidões seriam capacitadas para pregar o Evangelho. A África será salva. Se tornou o grito de guerra para Reinhard Bonnke, uma frase que se tornou o lema da vida dele e do ministério Cristo para todas as nações. Durante a vida dele, mais de 75 milhões de pessoas conheceram a Cristo através do ministério dele num período de 30 anos, entre 1987 e 2017. E quando ele faleceu, 2 anos depois, esse número havia chegado a 79 milhões. Mais ou menos 1 milhão de pessoas salvas para cada ano da vida dele. Que legado incrível! Mas existem mais que 79 milhões de almas na África, sem mencionar que muitas nações africanas, principalmente no norte do continente, não queriam receber Reinhard Bonnke. Em uma viagem de reconhecimento ao norte da África, ele foi preso, jogado na cadeia e deportado. Ele também foi chamado para a China, um fato pouco conhecido, e tinha um chamado para as nações em seu coração. Foi por isso que deu o nome ao seu ministério de Cristo para todas as nações. Por mais frutífero que seu ministério tenha sido, sem dúvida, ainda há muito mais por vir. E isso nos leva ao segundo sonho. Em 2012, Reinhard Bonnke e eu estávamos pregando em uma convenção anual na Alemanha. À noite ele teve um sonho e me contou no café no dia seguinte e repetiu naquela noite quando pregou na conferência. Ele disse que o sonho foi tão real que ele não sabia se estava dormindo ou acordado. Não sabia se tinha sido um sonho ou uma visão. Ele disse que foi projetado para o futuro. E então ele viu 2 pessoas conversando. Estavam falando sobre coisas incríveis que estavam acontecendo no mundo. E durante a conversa, algo chamou a atenção dele. Uma das vozes perguntou: o que houve com Reinhard Bonnke? A resposta foi: Reinhard Bonnke foi apenas o precursor de toda uma geração de evangelistas cheios do Espírito Santo. Aí ele acordou. Reinhard viveu com a certeza de que precisava deixar alguma coisa para a próxima geração em prol desta grande colheita vindoura. Por isso ele escreveu livros, produziu vídeos, fez fire conferences e pregou incansavelmente. Durante os últimos anos de vida, um dos seus temas preferidos foi passando a tocha para a próxima geração. Ele pregava isso com frequência enquanto visitava países pela última vez. E agora chegamos ao meu sonho. Em 2017, o Senhor começou a falar comigo sobre a década vindoura como a década da colheita dobrada. Na época, eu não tinha ideia que Reinhard Bonnke iria falecer menos de um mês antes do início desta década. O que senti em meu coração é que nos próximos 10 anos, mais ou menos, Deus iria dobrar o número de almas salvas para mais de 150 milhões. Em outras palavras, Ele vai fazer nos próximos 10 anos o que anteriormente havia levado 30. Será uma aceleração sobrenatural da colheita neste momento crítico da história.
Mas essa colheita dobrada não é o sonho. Ah, não. Essa aceleração será simplesmente o grande catalisador de uma colheita muito maior. Talvez o maior mover evangelístico que o mundo inteiro jamais viu, impulsionando toda uma nova geração de evangelistas cheios do Espírito Santo para irem aos campos antes de Jesus voltar. Você pode se perguntar como isso é possível. Vocês planejam fazer cruzadas maiores? Ou vocês vão fazer mais cruzadas que faziam? E enquanto estamos falando do assunto, na verdade, a resposta é sim. Eu acredito que vamos realizar maiores cruzadas que já vimos. O Senhor nos deu algumas direções bem específicas e já estamos vendo uma movimentação na África como nunca vimos. Além disso, estamos aumentando drasticamente o número de nossas cruzadas na África. O máximo que já fizemos em um ano foram 8. Em 2020, o primeiro ano da estratégia da colheita dobrada, aumentamos para 13 cruzadas. No próximo ano, aumentaremos para 23. No ano seguinte, vamos quase dobrar de novo para 43 cruzadas em um ano. Essas são as cruzadas evangelísticas do Cefam na África, onde eu vou pregar. Por mais empolgante que seja, o Senhor me mostrou que esse aumento exponencial não viria simplesmente com adições, não só porque o Cefam vai fazer mais cruzadas e cruzadas maiores, mas através da multiplicação. As duas palavras que o Senhor me deu que estão queimando no meu coração, as chaves para esse grande sonho da colheita mundial se tornar realidade são multiplicação e parceria. Primeiro, vamos falar do conceito da multiplicação, uma estratégia simples, mas poderosa. Vamos multiplicar com treinamento, equipando e enviando milhares de evangelistas. De fato, já estamos fazendo isso em pequena escala nos últimos 2 anos. Desde que o Senhor falou comigo em 2017, nosso ministério readaptou tudo para abraçar essa palavra. Temos experimentado, testado, aprimorado e aperfeiçoado o sistema que se tornará a grande incubadora dessa multiplicação. Não falei muito a respeito disso publicamente porque eu queria testar essas ideias primeiro e ter certeza de que elas funcionariam. O que você pode não saber é que já temos visto resultados incríveis e agora temos um conceito que já foi testado e comprovado. E agora, pela primeira vez, estamos apresentando a estratégia da década da colheita dobrada e além. Esse é o sonho que queima no meu coração e assim que você ouvir, queimará no seu coração também. Apesar de termos treinado milhares de alunos na escola de evangelismo durante os anos, em janeiro de 2020, Cristo para Todas as Nações lançou seu primeiro bootcamp de evangelismo em Orlando, Flórida. É um treinamento de 6 meses intenso e específico para evangelismo em cruzadas. É muito mais do que um curso. Como o próprio nome diz, combina a intensidade de um bootcamp militar com a instrução de um ensino técnico. No bootcamp, os alunos são desafiados fisicamente, mentalmente, espiritualmente e academicamente. Enfatizamos a aptidão física, a formação espiritual e o desenvolvimento de caráter, tanto quanto foco nos fundamentos teológicos do evangelismo. Os alunos são treinados para pregar o evangelho, orar pelos doentes, expulsar demônios e a mobilizarem multidões a viverem uma experiência com o Espírito Santo nas plataformas de cruzadas no terceiro mundo. Eles aprendem a pregar transculturalmente, a fazerem apelos eficazes, a trabalharem com intérpretes e tudo mais que é necessário para ministrar poderosamente como evangelistas. Além disso, ensinamos os alunos as habilidades práticas que não vão aprender em outro lugar. Coisas como organização de cruzadas, captação de recursos, o trabalho com os pastores locais, acompanhamento de novos convertidos, as nuances de viagens internacionais, como dirigir um ministério evangelístico, publicidade e propaganda, envio de mala direta, mídia, televisão, redes sociais, internet, impressão e publicação e muito, muito mais. Este treinamento de 6 meses resulta em uma iniciação de 3 semanas em campo, na África, onde os alunos conduzem dezenas de campanhas e cruzadas e levam centenas de milhares de pessoas a Cristo. Depois da formatura, estes alunos são convidados a trabalhar com a equipe do Cristo para Todas as Nações ao redor do mundo para multiplicarem a colheita na próxima década. No momento, oferecemos vários níveis de participação. O primeiro nível de participação para estes co-evangelistas é o que chamamos de campanhas pré-cruzada. Por 6 ou 7 semanas antes da grande cruzada acontecer, enviaremos esses co-evangelistas para a região onde nossa cruzada vai se realizar. Eles vão a povoados menores, onde nossas cruzadas não conseguem chegar, vão a feiras, escolas, hospitais e prisões. Fazem cruzadas nas esquinas e nos estádios de futebol. Vão a igrejas da cidade e ministram individualmente onde quer que forem. Para dar um exemplo de como funciona, em 2019 nós fomos a Nakuru, no Quênia.
Um terço de toda a população da cidade apareceu no último culto que fizemos lá. Isso foi incrível. Mas antes da minha chegada, durante 7 semanas antes da cruzada, tínhamos uma equipe de 4 evangelistas pregando o evangelho dia sim, dia não. Esses 4 chegaram a fazer 32 cultos por dia. Nas 7 semanas anteriores à cruzada, eles ministraram 611 cultos evangelísticos e levaram mais de 200 mil pessoas a Cristo. Eu creio que chegará o dia em que mais pessoas serão salvas antes das cruzadas do que durante elas, não porque são pequenas, porque há um mover evangelístico acontecendo em volta dessas cruzadas, e ele se torna o catalisador de uma coisa maior que elas próprias. Nakuru foi só uma das muitas iniciativas de campanhas pré-cruzada que fizemos em várias cidades e países que resultaram em centenas de milhares de salvações. E até então, esses foram os primeiros testes. Como conseguimos resultados tão incríveis através do sistema de campanhas pré-cruzada? Temos 3 estratégias. A primeira, caminhões evangelísticos. Na África, nossa talentosa equipe de técnicos construiu uma frota personalizada de unidades de cruzadas móveis, conhecida carinhosamente como caminhões evangelísticos. Eles são projetados para terrenos acidentados e conseguem acessar as áreas mais difíceis. Assim, podemos pregar o evangelho em todo lugar. É importante entender que estas não são atividades evangelísticas individuais. Os caminhões estão conectados à equipe organizadora da cruzada principal. Todo o evangelismo nos povoados estão ligados às igrejas, onde novos convertidos são acolhidos. Tem equipes de apoio, conselheiros, intérpretes, fazem parcerias com pastores locais e, às vezes, até grupos locais de louvor ajudam. São literalmente cruzadas menores que acontecem por toda a parte. A segunda, evangelismo nas escolas. A média de idade na África é inferior a 20 anos. Esse fato, junto com a realidade de que a maioria das pessoas decide seguir a Cristo ainda na juventude, torna a escola um dos principais alvos para o evangelismo. Muita gente acha que pregar o evangelho nas escolas não é fácil, mas a reputação impecável da Cefam durante 40 anos de ministério na África deu às nossas equipes acesso a milhares de escolas. Em Nakuru, Quênia, a cidade que mencionei, onde tivemos mais de 200 mil salvações em 7 semanas, nossa equipe ministrou em centenas de escolas. Mas essa é a parte incrível. Existem mais de 33 mil escolas só no Quênia e estão abertas para nós. Mas não só o Quênia é receptivo, muitas escolas em várias nações da África estão abertas para nós. Nós só não temos tempo e mão de obra para alcançá-las. Imaginem se levássemos o evangelho a todas as escolas. Isso resultaria em milhões de salvações por ano. Aí está a loucura do projeto. Mesmo que tivéssemos pessoal para alcançar todas as escolas da África, a cada 4 anos teríamos que recomeçar tudo, porque elas receberiam um grupo novo de alunos. Essa parte da visão é totalmente alcançável. O que nos falta são trabalhadores. É o que Jesus disse: a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. A terceira é abordagem pessoal. Esses evangelistas são treinados para pregar o evangelho onde quer que vão, a orar pelos enfermos e expulsar demônios, quer estejam num palco diante de milhares ou conversando com um garçom de um restaurante, os funcionários de um hotel, comissários de bordo ou pessoas que encontram nas ruas. Onde quer que vão, estão levando o poder do evangelho para as pessoas. Isso é tanto orgânico quanto organizado. Porque além dos encontros diários que eles têm pelo caminho, também organizamos atividades em locais públicos, onde eles conversam com pessoas nas feiras ou se reúnem em áreas movimentadas da cidade. Juntas, essas 3 estratégias, caminhões evangelísticos, evangelismo nas escolas e abordagem pessoal, garantem que, mesmo antes do primeiro dia das nossas cruzadas evangelísticas, a região já tenha sido abalada pelo poder do evangelho durante muitas semanas antes do evento. A iniciativa das campanhas pré-cruzada é só uma das várias estratégias relacionadas à década da colheita dobrada. Vou mencionar 3 outras coisas que representam as diversas maneiras que nossas colheitas multiplicarão a colheita. Operação Decápolis, campanhas independentes e cruzadas independentes. A palavra Decápolis significa 10 cidades. A estratégia da Operação Decápolis foi criada para aumentar o alcance dos formandos do Bootcamp. Trabalhando junto com esses formandos, realizamos campanhas de 10 cruzadas em 10 cidades durante o período de 2 semanas. Elas duram de 5 a 6 dias em cada cidade. Nossos organizadores, técnicos e equipes de apoio preparam essa cruzada com os nossos coevangelistas que são formandos do Bootcamp, que têm a responsabilidade de ministrar nestas cruzadas. A cada dia eu vou a uma cidade em que a cruzada está acontecendo, prego uma noite em cada lugar e vou para o próximo.
Com essa estratégia, vamos conseguir aproveitar todas as ferramentas que o Cefam possui para fazer cruzadas eficazes, enquanto aumentamos o alcance e o apoio do nosso trabalho 10 vezes mais, sem gastar mais tempo ou recursos. É uma verdadeira multiplicação. Depois é o que eu chamo de campanhas independentes. A colheita será tão madura, não só na África, mas em todo o mundo, que nossas cruzadas nos povoados, caminhões evangelísticos e evangelismo nas escolas não serão só nas campanhas de pré-cruzada. Iniciativas podem ser realizadas independente das grandes cruzadas. Em breve enviaremos equipes durante todo o ano para muitas regiões, para outras partes do mundo. Em algum momento, essas iniciativas acontecerão todos os dias em todo o mundo. Finalmente, temos as cruzadas independentes. Já fazemos isso há muito tempo, ajudando os evangelistas graduados em nossa escola a conduzirem suas próprias cruzadas em muitas outras partes do mundo. Fazemos isso dando apoio com logística, treinamento, recursos, até financiando suas cruzadas de tempos em tempos. Por meio dessas cruzadas, vimos milhões de pessoas aceitarem a Jesus em muitos lugares do mundo, sem a cruzada ter conexão com a Cefam. Nosso principal objetivo não é ganhar crédito pela colheita, mas ajudar a impulsioná-la de todas as formas. Em adição a tudo isso, um efeito inevitável será que muitos desses evangelistas serão enviados por conta própria. Estamos preparando eles para o ministério das cruzadas não só em teoria, mas trabalhando com Cristo para todas as nações em campo. Não imagino uma oportunidade de treinamento mais eficaz. Os resultados dessa colheita em andamento serão incalculáveis. Durante anos, escuto palavras proféticas sobre a colheita de bilhões de almas que está por vir. Houve um tempo em que achei que essas promessas eram exageradas e mirabolantes. Eu não acho mais. Acredito mesmo que é possível e eu vou provar através desta multiplicação. Se vocês gostam de números, como eu gosto, prestem atenção. Se eu tivesse 2.000 evangelistas, cada um comprometido a fazer 5 campanhas por ano, e em cada campanha eles levassem 10.000 pessoas a Cristo. A propósito, esses números são bem conservadores, como provamos muitas vezes. Então seriam 100 milhões de pessoas salvas por ano. Multiplique isso por 10 anos e teremos 1 bilhão de almas. Além das 40 cruzadas que o Cristo para Todas as Nações fará todo ano na África, meu objetivo é levantar, treinar e equipar 2.000 evangelistas de cruzadas na próxima década. É disso que estou falando, sobre a década da colheita dobrada. É só o começo, um catalisador do maior movimento evangelístico mundial da história. Acredito que foi isso que o Reinhard sonhou quando ouviu a voz dizer: Reinhard Bonk foi só o precursor de toda uma geração de evangelistas cheios do Espírito Santo. Acredito que é assim que será o cumprimento da visão do sangue lavando a África da cidade do Cabo ao Cairo e além disso. Outra palavra que o Senhor me deu foi colaborar. Antigamente, os evangelistas eram vistos como guardas solitários que não estavam dispostos ou não trabalhavam em equipe. Hoje em dia, isso está mudando e deve mudar se quisermos que essa colheita do fim dos tempos aconteça. Passei por situações na África em que precisava mudar as datas ou locais porque outros evangelistas estavam no mesmo local na mesma época. Estávamos pisando uns nos outros por falta de comunicação. Mas o mundo é um lugar enorme. Não tem motivo para a gente se esbarrar em alguns lugares enquanto outros estão completamente negligenciados. Imagine se, em vez de nos atrapalharmos, começássemos a trabalhar em equipe, juntando nossas forças e recursos para termos um impacto ainda maior. Além disso, na minha experiência, evangelistas são solitários. Um evangelista me ligou para contar sobre a cruzada que ele tinha participado. Depois de muitos testemunhos sobre o que Deus tinha feito, houve um silêncio. Ele disse: às vezes me sinto tão sozinho, nem sei para quem contar sobre o que Deus fez. Sabe, às vezes eu preciso de alguém só para conversar. Evangelistas precisam se comunicar como todo mundo. Precisam pertencer a uma comunidade e ter colegas para incentivá-los e ajudá-los também. É aqui que a colaboração entra em jogo. Como um dos ministérios evangelísticos mais influentes do mundo, o Cristo para Todas as Nações está comprometido em usar essa influência para ajudar outros ministros e unir evangelistas para colaborar com o reino em prol da colheita. Agora nós vamos apresentar 3 exemplos desse conceito de parceria. O primeiro é a Aliança Evangelística Global, GEA. Em 2017, sob unção do Empower 21, a Cefam foi autorizada por líderes apostólicos em todo o mundo a estabelecer a Aliança Evangelística Global. Em maio de 2018, reunimos alguns dos evangelistas mais influentes do mundo para formalizar um conselho executivo que tem representantes de todas as regiões.
Estamos trabalhando para termos participantes de todas as cidades, trabalhando juntos e colaborando para fazer a colheita. Com a Aliança Evangelista Global, homens e mulheres com o coração voltados para os perdidos têm acesso a outros evangelistas da Aliança em todo o mundo. Alguém com um chamado para Myanmar ou Peru poderá se conectar com outros membros da Aliança lá ou em qualquer outro lugar. Todos os anos, a liderança e os membros da Aliança se reúnem para um período de inspiração, treinamento, comunhão e estratégia. Imagine evangelistas trabalhando juntos para abalar nações inteiras com o Evangelho. Ao reunir homens e mulheres com o mesmo chamado e paixão, estamos favorecendo parcerias que resultarão em uma grande colheita. O segundo é o Descend. Em fevereiro de 2018, 3 dias após a morte de Billy Graham, um pequeno grupo de homens se reuniu aqui, na sede do Cristo para Todas as Nações em Orlando, para conversar sobre uma parceria, um trabalho em conjunto em prol de um movimento missionário mundial. Dessa reunião, o Send nasceu. Juntamente com outros 6 ministérios, eu e o Cristo para Todas as Nações formamos o grupo dos 7 colaboradores que lideram o Descend. Nosso primeiro encontro foi em Orlando em fevereiro de 2018. Quase 60 mil pessoas, a maioria jovens, se reuniram no Camping World Stadium para 12 horas de oração, pregação do Evangelho e comissionamento no campo missionário. Como resultado, mais de 2.500 pessoas aceitaram Jesus. 5.423 se comprometeram a ir às nações como missionários. 2.467 adotaram escolas para evangelizar, 5.064 adotaram um bairro para evangelizar, 2.197 adotaram um campus universitário para evangelizar, 18.196 se comprometeram a jejuar e orar por esta colheita. Centenas foram matriculados em escolas bíblicas e centros de treinamento. O segundo encontro ocorreu em fevereiro de 2020, no Brasil. Primeiro alugamos o maior estádio de São Paulo, o estádio do Morumbi, com capacidade para 70 mil pessoas. As inscrições se esgotaram em 6 horas depois que foram abertas, batendo o recorde pelo tempo que os ingressos esgotaram. Decidimos alugar o segundo maior estádio da mesma cidade. Esgotou-se em 3 dias. Demos o salto de fé para alugar um terceiro estádio em Brasília, a capital. No dia 8 de fevereiro, preguei para 140 mil pessoas em 3 estádios, em 2 cidades, dentro de 8 horas. A caminho do segundo estádio, ouvi o Senhor falar comigo. Ele me deu a palavra em Amós 9:13. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. No Brasil, 7.847 pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Além disso, 44.326 comprometidos em jejuar e orar 40 dias. 50.141 comprometidos em mergulhar na Bíblia em 2020. 10.916 adotaram uma universidade para evangelizar. 6.949 adotaram uma escola para evangelizar. 18.476 comprometidos a ir às nações como missionários. O Descend só começou e vamos para outras cidades e outras nações do mundo nos próximos meses. Deus enviará trabalhadores para a colheita. Essa é uma maneira que estamos trabalhando para obedecer a palavra colaborar. O terceiro é a Aliança Evangelística da Cefam, Cristo para Todas as Nações. A Cefam já ministrou dezenas de cursos de evangelismo em nações diferentes. Com o Bootcamp e outras iniciativas, a comunidade de evangelistas da Cefam aumentou para milhares de pessoas. Oferecemos aos graduados a oportunidade de permanecerem conectados à Cefam para treinamento, recursos e parceria. Isso acontece através da Aliança Evangelística da Cefam. Vou dizer o que isso significa para mim. Me tornei o sucessor de Reinhard Bonnke quando tinha 28 anos. É um eufemismo dizer que me senti desqualificado em um peixe fora d'água. Eu me perguntava por que Deus me escolheu para essa tarefa. Eu nunca pedi, não esperava por isso. Eu nunca acreditei que Deus me colocou nessa posição para o meu benefício pessoal. Eu não herdei esse ministério por causa de qualquer relação familiar, não senti que eu tinha esse direito. Também não acredito que esteja aqui só para manter o ministério de Reinhard Bonnke por mais 50 anos. Eu me lembro que mais de uma vez Reinhard pregava um sermão, parava no meio da frase, virava para mim na primeira fileira, apontava para mim e dizia com autoridade: Daniel, você não deve se tornar o guardião do meu legado. Pregue o Evangelho. O que ele estava dizendo e disse muitas vezes é que ele não queria apenas perpetuar o ministério dele por causa do legado dele.
Não é por isso que nós estamos aqui, não. Nesta próxima fase, Deus usará essa incrível plataforma que Reinhard Bonke e muitos outros que trabalharam a vida inteira para lançar a novas gerações de evangelistas cheios do Espírito Santo às nações. Para concluir, esse é meu convite para você. Existem poucas coisas na vida que realmente valem a pena. Como João nos lembra, o mundo passa juntamente com sua cobiça, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? Pedro deixa claro que Deus não deseja que alguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Não há nada mais precioso para o coração de Deus do que almas. Daniel disse, aqueles que convertem muitos em justiça brilharão como as estrelas para todo sempre. Se está procurando algum investimento que pague dividendos externos, não consigo imaginar um investimento melhor neste mundo. Leonard Ravenhill disse, a melhor oportunidade da vida deve ser aproveitada durante a vida da oportunidade. Eu acredito que a colheita que está diante de nós não é só a melhor oportunidade, mas a oportunidade das eras. Quero convidar você a se juntar a nós e viver esse momento pela causa do Calvário. Estou pedindo que você se comprometa nos próximos 10 anos, na próxima década, na década da colheita, estar junto com Cristo para todas as nações, para ver esta grande colheita acontecer. Aceita? Quer se juntar a nós? Queremos a sua ajuda de 3 formas. A primeira é oração. Precisamos das suas orações. Estamos em uma batalha muito real e há uma resistência muito real. Estamos avançando com a graça de Deus, mas precisamos das suas orações pela equipe da Cefam e nossas famílias espalhadas pelo mundo com escritórios em 12 países e 6 continentes. A segunda coisa é servir. Vocês podem ser chamados para se juntar a esse exército, ser enviado para campos de colheita. Talvez você conheça alguém chamado para ser evangelista. A melhor maneira de iniciá-los é através do treinamento da Cefam, principalmente do Bootcamp. Você pode saber mais acessando o site que está na tela. E a terceira é doar. Precisamos de um espaço de treinamento. Estamos utilizando nosso escritório em Orlando, mas devido à restrição de espaço, só conseguimos aceitar 50 alunos entre centenas de candidatos. Precisamos derrubar esses limites se quisermos cumprir a visão que Deus nos deu. Você também pode doar de várias outras maneiras estratégicas, desde o patrocínio de estudantes necessitados, a compra de caminhões evangelísticos ou financiando cruzadas. Precisamos de você. Para ver como semear, visite o site que está na sua tela. Há alguns anos cantávamos uma música de Robert Grittley que dizia: nós somos sonhadores de sonhos impossíveis, andando em fé naquilo que não é visto. Nos conte, Senhor, com aqueles que ousam acreditar que nós podemos viver em seu sonho impossível. Eu mal sabia naquela época quão importante seria ver o que ainda não se vê e tomar posse desses sonhos de Deus pela fé. Acredito que podemos ver o impossível se tornar possível em nossos dias. Podemos viver esse sonho impossível pela glória de Deus e pelo bem das almas. Obrigado por estar conosco e o melhor está por vir.